Bem-vindos ao programa Jesus está voltando. Hoje é apenas uma conversa com você. Você já se perguntou o que você seria se não tivesse conhecido Jesus? Acredito que cada um de nós tem uma história para contar. Será que ainda pelo menos estaríamos vivos se não tivéssemos conhecido Jesus? É bem interessante quando eu particularmente vejo a minha infância e adolescência, os perigos que eu corri, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Com 13 anos, eu já lia Lobsang Rampa. Acredito que você talvez nunca ouviu falar, mas ele era um britânico que colocou esse nome para parecer como se fosse um indiano, e ele ensinava muitas coisas ocultistas. E eu lia Lobsang Rampa. Li também livros sobre telepatia, livros sobre telecinese, que é mover objetos com a mente. Então veja como eu caminhava nesse sentido de buscar o sobrenatural, só que aí era ocultismo. E graças a Deus, o Senhor não permitiu eu enveredar profundamente por esses caminhos. Cada um de nós tem uma história até Jesus chegar e dizer: filho, vem para mim. Deus trabalhou na minha vida de 90 a 98. Eu estudava todos os profetas do mundo, Edgar Cayce, Profecias de La Salette, e em 90 eu assisti uma palestra sobre Nova Era. Deus colocou no meu coração buscar a sua palavra. E aí Deus trabalhou na minha vida de 90 a 98 dentro da área de escatologia, que eu estou até hoje. De 90 a 98 Deus me preparou, li inúmeros livros, e somente em 98 confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas já tendo toda essa trajetória de 90 a 98 estudando escatologia. Mas quantos de nós passou por outros problemas, talvez trágicos, até chegar a Jesus? Talvez até problemas dolorosos. Jesus fez toda a diferença em nossas vidas. É fácil seguir a Jesus? Eu pergunto a você, tem sido fácil? Tem sido um mar de rosa? Pergunta. Jesus lhe deu uma casa, lhe deu um carro, lhe deu uma conta bancária cheia. O que a palavra de Deus diz é que o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seguir a Jesus é pegar a sua cruz e segui-lo. Não é um mundo de bonança, como tem aí as pregações de prosperidade, é muito dinheiro, é isso, é aquilo. Não. Olhe para a vida dos apóstolos. Como foi que eles morreram? Os profetas, Isaías foi cerrado ao meio, Paulo foi decapitado, e quantos outros? Pedro, ele se julgou que não seria digno de morrer como o Senhor dele, preferiu ficar de cabeça para baixo. Então olhe para os mártires do Coliseu. Tem um livro muito excelente sobre isso, os mártires do Coliseu. Veja o que nos nossos dias os cristãos estão sendo degolados, mortos, mas não negam a Jesus. Essa é a fé que precisamos ter. Não negar Jesus. Não troque seus princípios cristãos por nada. Por que muitos se corrompem? Porque estava dentro do caráter deles. Eu vi uma palestra uma vez e nunca esqueci. O palestrante perguntou: o dinheiro corrompe? O poder corrompe? E todo mundo disse sim. E ele disse não. O dinheiro vai mostrar o seu caráter, vai aflorar o seu caráter. Porque quando você tem caráter, nada vai mudar. E quando você tem um caráter cristão,
Muito mais profundo é isso, que você não nega o seu caráter, você não se deixa corromper. Qual o problema dos homens que são conhecidos como os líderes religiosos e são corrompidos? É o caráter. Não estavam realmente com o caráter de Cristo. Que nós possamos, até o toque da trombeta, estar seguindo Jesus realmente. Temos passado por lutas, todos nós estamos passando por uma luta atrás da outra, mas até aqui nós não penduramos nossas harpas no salgueiro. Continuamos firmes e vamos continuar firmes. Ou na doença, ou na saúde, ou na abundância, ou na fome. O que nos interessa é Jesus, Jesus, Jesus. E Ele está para vir buscar aqueles que estão seguindo à risca os seus caminhos, aqueles que não enveredaram por dois caminhos. Vale a pena seguir Jesus. Mas lembre-se, não vai ser fácil, nunca foi. O mundo nos rejeita, mas o Senhor nos dá a linda esperança que breve e um dia nós vamos estar com Ele. Ele disse: Pai, os que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Nós temos uma linda cidade nos esperando, Jerusalém Celestial. Talvez aqui você more de aluguel, mas saiba que você vai morar numa cidade que o que João viu é como uma cidade de ouro. As pedras preciosas estarão lá. É algo que o Paulo disse, o que o ouvido não ouviu, o olhar não viu e não chegou ao coração do homem, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Estamos muito próximos, entenda, de apreciar, de vivenciar, de sentir tudo que o Senhor preparou desde a fundação dos tempos para nós. Um banquete já está preparado e a noiva do Cordeiro vai participar deste banquete. As bodas do Cordeiro estão muito próximas de acontecer. Não vale a pena hoje estar discutindo religião, isso, aquilo, não. Ou você crê em Jesus ou não crê. Ou você crê que vai ser arrebatado ou não crê. Ou você crê que vai subir antes da tribulação ou não crê. É por cada um. Mas só há uma verdade. E essa verdade vai modificar todo o planeta. Vai quebrar todas as denominações. Porque aqueles que divergem, eu vou colocar um se o arrebatamento acontecer, vai quebrar todo o paradigma daqueles que diziam, não vai acontecer, a gente vai passar pela tribulação, se o arrebatamento, que eu creio que vai, mas eu coloco esse se condicional, se o arrebatamento acontecer e for antes da tribulação, então perdeu quem não creu, perdeu quem não orou, quem não buscou a resposta do Espírito Santo, perdeu. Por isso, ore ao Senhor. Se você tem dúvida, se colocaram na sua mente que você vai ter que entrar, olha, porque os profetas, aqueles passaram, e quem somos nós para sermos melhor? Eu nem vou entrar neste detalhe. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para lhe revelar. Se ele me tirou do ocultismo, digamos assim, ufólogo de carteirinha, acreditava em discos voadores, em seres extraterrestres, que são demônios, acreditava em tudo isso, e Deus me fez totalmente novo, totalmente diferente, que prego contra isso, porque eu vivenciei isso. Então, se Deus fez isso comigo, quão fácil será mudar a sua mente e você ver a realidade. Nós não temos muito mais tempo. O canal tem mais de 1000 vídeos, 15 anos fez esse ano. Você não vai ver um vídeo que eu tenha mudado de opinião, que eu tenha dito ao contrário do que eu sempre digo. Jesus está voltando.
Não temos muito mais tempo. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça ao Espírito Santo para lhe revelar, antes que seja tarde demais. E você que ainda está em dúvidas, está ainda apegado a essas coisas do mundo, no pecado, não tem força para se libertar do pecado, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que Ele vai lhe libertar. Diga, Senhor, não tenho condição, não consigo me libertar desses pecados, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Faça tudo para não ficar para trás. Busque o Senhor, ore. Você que pode jejuar mais uma vez, eu lhe digo, o tempo é de jejum. Você tem saúde, por que não jejua? Comece devagarzinho. Não vá fazer a loucura de repente, muitas horas além do que a estrutura do seu corpo aguenta. Comece devagarzinho. Você não toma remédio, não tem problema de saúde, comece devagar e vai aumentando gradativamente o seu jejum. Você não sabe o bem físico que vai acontecer e o espiritual nem se fala. Como Deus revela mais, como Deus fala mais, como o Espírito Santo fala mais com você. A receita é essa. Não temos muito mais tempo. E se o arrebatamento for no meio do ano? É uma suposição, não estou dizendo que vai ser, ninguém sabe. Mas e se for? Estamos preparados para isso? Estamos vivendo uma vida de santidade? E lógico que não vamos ter a santidade de Jesus, porque ainda estamos nessa condição adâmica. Mas será que estamos preparados? Preparados? Tudo vai ser de repente. E não vai dar mais tempo de se arrepender, porque não vai dar... Tocou a trombeta, os corpos serão glorificados, subirão, encontrarão com Jesus nos céus e serão glorificados. E aí quem ficou, tem até um louvor, não sei se é da Cassiane, quem ficou chorando, é uma coisa assim, quem ficou, lamento muito dizer, mas vai passar por dias terríveis, porque os demônios vão ser soltos, os demônios vão estar operando com a permissão de Deus, e quem mora nas capitais, aí sim vai ter que fugir. Agora, para onde eu não sei. Mas quem mora em capitais, depois do arrebatamento, saia. E detalhe, não leve celular, porque os rastreadores já estão aí sobre o planeta. É um tempo inimaginável. Não vai valer a pena você apostar. Porque eu vou ser crente durante a tribulação. É complicado. Se você não está conseguindo agora, imagine durante a tribulação. Então, essa é apenas uma conversa com você. O que nós seríamos hoje sem Jesus em nossas vidas? Será ao menos que estaríamos vivos? Quantos livramentos Deus já não nos deu a partir do momento em que confessamos o nome do seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador? E a palavra do Senhor diz que Ele coloca um anjo ao nosso lado, daqueles que o amam e o temem. Quantos livramentos Deus já não nos deu? É muito fácil, eu vou finalizar aqui. O inimigo é muito fácil ele nos atacar. Por que nós somos tão atacados? Nós somos a luz, o sal da terra. Então, quando os demônios olham para nós, eles veem uma luz brilhando. Os outros, que não têm essa luz, não importa. Então, o inimigo diz, são aqueles ali, olha a luz deles ali. Então, vamos centrar fogo neles. O resto é nosso, mas o problema são eles. Porque a gente está colocando lutas, levantando um e outro, e eles continuam adorando ao Deus Todo-Poderoso. Entendeu por que nós passamos tantas lutas? Porque as enfermidades vêm. Tenhamos a fé que seja inabalável. Brevemente, eu e você não nos conhecemos pessoalmente, vamos estar juntos no banquete que está sendo esperado muito. Eu imagino que as regiões celestiais com o Senhor, os anjos estão só aguardando o chamado e o Senhor dizer, vamos!
Peguem lá, meus servos. Peguem lá, noiva. Será um dia glorioso. E aí nós vamos subir. Não sei se a mente vai estar ainda ligada no ato de subir. Vamos dizer, eu venci. Eu venci. Imagine isso, a gente subindo e dizendo, eu venci. Porque estou falando aqui, estou todo arrepiado. Eu venci. Oh, Anabachurianda. Vai ser a maior sensação de todos os tempos e de toda a nossa vida. Saber que vencemos, que fomos até o final e fomos arrebatados ao Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado no programa Jesus está voltando e muito mais ligado ainda nos céus, em Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente.